Boa noite, galera. Hoje nós vamos falar sobre Python e Django. Nossa equipe é composta por Gabriel Tourinho, Gustavo Mota, João Pedro, João Vitor, Luca Meirelles e Matheus Lima. Nós vamos começar falando uma introdução sobre o que é Python, o porquê escolher Python e como utilizar o Python. Depois vamos falar sobre o Python básico. Depois sobre frameworks, o que são, frameworks para web e frameworks usando Python, para depois, por fim, falarmos sobre Django, uma introdução, atributos de qualidade, primeiros passos, exemplos e uma atividade. O que é Python? Python é uma das linguagens mais populares na atualidade. Ela é uma linguagem de alto nível interpretada, ou seja, ela tem uma sintaxe voltada para o entendimento humano, e é uma linguagem de programação em que o código-fonte ele é executado por um interpretador para depois ser executado pelo sistema operacional ou processador. Ela tem um grande potencial computacional. Ela dá tipagem dinâmica e forte, ou seja, as operações entre valores de tipo diferente, as variáveis de tipo diferente, podem resultar em erros ou exceções. E não precisa declarar, você não precisa declarar o tipo de dado que será armazenado na variável. Ela é uma linguagem multiparadigmas, ou seja, orientada a objeto, funcional, procedural e etc. Ela é uma linguagem multifuncional. Você consegue utilizar desde a ciência de dados até sistemas web. E ela é mantida pela fundação que é a Python Software Foundation, que foi fundada em 2001. E trabalha com desenvolvimento comunitário, produzindo bibliotecas, framework, etc. Por que escolher o Python? Python ele é baseado em uma filosofia do esforço do programador, que traz um pouco do aspecto positivo, que seria um aspecto positivo, que é a legibilidade, que o código ele é facilmente entendível por humanos. A sintaxe dele é concisa e clara, e ela tem bibliotecas e frameworks poderosos. Alguns aspectos negativos é que a performance dele é um pouco mais pesada, devido à filosofia, que eles prevalecem a legibilidade em consideração ao processamento. E ela tem duas grandes versões que são incompatíveis entre si, que é a 2 e a versão 3. Então, como utilizar o Python? No Linux, o comando é sudo apt install python 3 para instalar o Python 3. No Mac é brew install python 3. E no Windows é só você ir na página python.org, vai na seção de downloads, ali, About, Download, Documentation, clique em Downloads. O que vai aparecer vai ser a última versão disponível do Python. Ou então você pode baixar qualquer uma versão no histórico de versões. O que vai vir vai ser um arquivo instalador. Você pode ir dando next em tudo, mas tem algumas configurações que você pode deixar, tipo, se vai vir com o editor idle junto, se você quer deixar ali no path do Windows. Então, para verificar se foi instalado corretamente, você dá o comando python-version e quando terminar a instalação, você vai poder usar qualquer editor de código para fazer o seu código, seja o VS Code, pode usar o próprio idle que geralmente vem com Python. Que para quem não sabe é uma homenagem ao Eric Idle do Monty Python, grupo de comédia. E lembre-se de se atentar à indentação obrigatória de 4 espaços, porque o Python ele não tem ponto e vírgula, né? Para você interpretar ele, você vai precisar indentar ele certinho. E para executar ou interpretar o seu código, basta você usar o comando Python, aí o nome do arquivo do código-fonte do seu código, .py. E o Python tem a ideia de pacotes, né, que são como bibliotecas. São funções para estender o Python. Tem, por exemplo, de pilha, de fila, tem muita coisa, né, para você fazer projetos legais, tipo de inteligência artificial, enfim. Tem mais de 336 mil publicações no Python Package Index. O gerenciador de pacotes nativo do Python é o pip. E para você instalar um pacote usando ele, é só usar pip install e o nome do pacote que você quer baixar. O Python também tem a ideia de ambientes virtuais. Eles servem para você reproduzir as mesmas versões do Python e pacotes de um projeto em diferentes ambientes de desenvolvimento. Para que isso? Porque às vezes você está fazendo, por exemplo, vários projetos em simultâneo
que usam versões do Python diferentes, versões de pacotes diferentes. E aí, para você não precisar ficar mudando isso tudo globalmente o tempo todo quando for mexer em um projeto e depois em outros, você usa esses ambientes virtuais para facilitar. E para criar um ambiente virtual é só dar python 3-m venv. Para ativar ele é só usar source env/bin/activate. Para salvar a lista de pacotes é só fazer pip freeze maior que requirements.txt. E para instalar os pacotes é só usar python-m pip install-r requirements.txt. Seguindo agora com o básico do Python, né, quais são os tipos simples, né, os tipos primitivos que existem no Python? Bom, o Python ele tem int, float, string e boolean, né, ou seja, ele tem números inteiros, números quebrados, tem texto e tem true e false. Então, para criar uma variável não precisa declarar tipo antes, é só colocar o nome, o igual e o valor, né? Então aqui eu declarei meu inteiro igual a 55, meu float 2.37. String eu posso criar com aspas simples ou dupla, tanto faz, porém a simples é mais usada. E ficar atento porque true e false tem que ter letra maiúscula. Inteiros tem precisão arbitrária no Python, que significa que eu posso criar inteiros muito grandes, arbitrariamente grandes, e vai funcionar, como esse gigante aí, não tem problema. E o Python ele também permite pegar o nome de uma variável que você usou para, por exemplo, colocar string e colocar número depois, né? O Python permite isso por causa da tipagem dinâmica. Então o Python ele tem um tipo mais complexo, mais composto, que é a lista, né? A lista vazia ela é criada abrindo e fechando colchete, ou você pode criar ela já com elementos dentro, né? Abre o colchete, coloca os elementos separados por vírgula e fecha. Você pode, mas não é boa prática, colocar mais de um tipo diferente junto na mesma lista. Além disso, para adicionar um elemento na lista, você pode usar o append e passar o elemento que você quer adicionar, ele vai adicionar no final. Ou para passar vários elementos de uma vez, ou colocar uma lista no final de outra lista, você pode usar o extend e aí passa a lista e todos os elementos daquela lista ele vai colocar no final da outra lista. Você pode também remover um elemento por valor, passando o valor dele na função remove. Você pode remover por índice também com a função pop, né? Então pop 0 vai remover o primeiro. Você pode acessar com colchete como se fosse um vetor do C, porém o Python permite índice negativo, né? Então o -1 é o último, nesse caso, o -2 seria o antes do último. Permite fatiar a lista, né? Que é o que é chamado de slice, que é quando você coloca esses dois pontos dentro do colchete, você pode informar um N1 e um N2, né? E ele vai pegar o pedaço da lista que está entre N1 e N2-1, ou seja, de N1 até o que vem antes de N2. Você pode não informar o N1 ou o N2 se você quiser, e aí ele vai pegar o início ou o fim da lista. Nesse caso aqui ele está pegando todo mundo que vai do segundo elemento até o que é antes do último, nesse daqui. Então o Python ele tem também a tupla, né, que é como se fosse uma lista, só que a tupla é imutável, ou seja, não tem como alterar o que tem dentro dela, né? Uma vez que você criou, já era, né? Ou você faz uma cópia ou cria outra, não tem como alterar. Então, para criar ela vazia, abre e fecha parêntese. Para criar com um elemento só, tem que colocar uma vírgula depois do elemento, né? É obrigatório isso. Você pode criar ela com valores também similar à lista, só que parênteses em vez do colchete, e o acesso é a mesma coisa da lista. O dicionário, que também é um outro tipo que tem, né? Você cria ele abrindo e fechando chave, né? Para criar ele vazio é só abrir e fechar chave. O dicionário ele é uma coleção de chaves e valores, né? Então cada chave é associada a um valor. Você pode criar ele assim, colocando a chave, dois pontos o valor e separa por vírgula, né? Então, por exemplo, aqui a chave 1 vai representar, né, o número 1 vai representar a string 1. Para acessar ele é entre colchetes a chave, né? Então eu posso criar a chave em tempo de execução também. Aqui nesse exemplo eu estou colocando que a chave dog, string dog, vai retornar o valor cachorro. Então se eu pedir lá dentro do colchete dog, ele vai me retornar a string cachorro. Então nesse caso ele vai ser um dicionário inglês-português. As estruturas, né, de condição no Python, você utiliza if, else e elif, né? O elif ele é uma junção de else com if, né? É um else if. E aí você pode utilizar igual, diferente, maior, menor, menor igual, maior igual, né?
E aí você põe if, a condição que você quer, 2 pontos, e embaixo você indenta, né? Porque aqui no Python é muito importante indentar, né? Python não tem ponto e vírgula, então se você indentar errado, o seu código vai ficar errado também. Então é muito importante prestar atenção na indentação. E o print é uma função que imprime o que você passou para ela e mais uma quebra de linha no final. Mais um pouco aqui sobre if e print. Você pode utilizar, assim, você pode fazer que nem nas outras linguagens e usar aqueles símbolos para end, or e not, né, tipo exclamação para not e tal, mas no Python a gente gosta de programar de uma maneira que seja o mais parecido com a linguagem natural possível, né, que é a linguagem dos seres humanos, de uma forma mais idiomática e pythônica, né, que chama. Então você pode utilizar o not para representar a negação, a palavra end mesmo para representar o end e a palavra or para representar o or. Né? Então aqui tem um exemplo. If not idade is none, end idade maior que 18, end idade menor que 60, faça o que está embaixo. O is ele significa para verificar se aquela variável é aquilo. Então, por exemplo, se é nulo, né? Porque o none é como se fosse o null do Python, né? Outras linguagens têm null, aqui é none. Você também pode utilizar a palavra in para verificar se aquela variável está dentro de uma lista, né? Por exemplo, se o valor que ela tem está em uma certa lista. Então aqui eu estou verificando se o nome é algum desses 3 nomes, é Marcos, é Pedro, é Jorge. Se sim, faço o que está embaixo. Então essa é a função da palavra in. Aqui embaixo trouxe alguns exemplos de maneiras de formatar e imprimir strings, né, apenas como forma de consulta, se o pessoal precisar ou quiser começar a programar em Python. Né, e aqui são as maneiras que tem, né, para você imprimir na tela. Mais uma coisa aqui básica do Python são os loops, né, os laços. Então o loop while ele é o mais simples, né, você bota a palavra while, bota a condição 2 pontos e faz a indentação. Tudo que tiver ali dentro daquele bloco indentado de código vai ser executado enquanto a condição for verdadeira. É só isso. O for, né, que é parecido com o for das outras linguagens, só que aqui a gente utiliza o range. Né? O range ele vai retornar uma coleção de valores, né, uma coleção de valores. Então, por exemplo, o range 10 ele vai retornar todos os valores de 0 a 9, porque ele exclui o último. O range 5 até 15, que é o segundo, ele vai retornar todos de 5 até o 15, excluindo o 15, ou seja, ele só vai até 14. O segundo, ele vai começar em 20, vai até 10, o terceiro, melhor dizendo, ele vai começar em 20, vai até 10, e ele vai mudar de -2 em -2. Né? Essa terceira forma é assim, é início, fim e passo. Então ele vai passar 20, 18, 16, ele vai ser um for que vai decrementando. E aí a cada iteração o i vai ter aquele valor que está dentro daquela coleção de valores, né, e vai seguindo. Você também pode iterar em cima de uma lista, que é muito comum, e aí tem 2 formas de fazer isso. Né? Ou você vai pegar o tamanho da lista utilizando len e vai jogar num range, e aí você, por exemplo, se o tamanho da lista é 3, ele vai fazer range 3. Range 3 é 0, 1, 2. Então o i vai assumir os valores 0, 1 e 2, e aí você acessa com o colchete. Ou você pode fazer o for in, que é parecido com o for each das outras linguagens, que você vai pôr for, o nome que você quer dar, in a lista que você quer, e aí você bota embaixo. Você pode iterar em cima de tupla também, etc. Não precisa ser obrigatoriamente uma lista. E aí, por exemplo, aqui nesse caso, para cada animal dentro de lista for, eu vou imprimir o animal. Importar módulos, né, muito importante, que o Python tem muitas bibliotecas interessantes que ajudam muito, né, muita coisa. Então, para importar um módulo, importe o nome do módulo, ou para importar algum conteúdo específico dentro do módulo, é from nome do módulo, importe o nome daquilo que você quer importar. Quando você importa o módulo inteiro, você pode usar tudo que tem dentro dele, né, que nem essas coisas que eu estou botando aqui, math.py, que é a constante pi, math.log, que é uma função e tal. Ou nesse caso segundo, que eu importei somente a função randint, aí eu uso somente a função randint. Então, como é que cria funções? Bota a palavra def, depois o nome da função que você quer, e aí abre parênteses, bota a sua lista de parâmetros, 2 pontos. Não precisa dizer que tipo você vai retornar e nem se vai ou não retornar alguma coisa, independente se vai ou não. E não precisa informar o tipo dos parâmetros. Né? No Python você não fica informando o tipo das coisas. Você pode criar parâmetro opcional também, colocando o igual e o valor que ele vai ter caso ele não seja informado. Então nesse exemplo aqui, se o C não for informado, ele vai ter valor 0.
Você pode retornar vários valores de uma função utilizando uma tupla, né? Então nesse caso aqui eu criei uma função Bhaskara, né, que calcula as raízes de uma equação quadrada, e ela vai retornar dois valores, né, a raiz 1 e a raiz 2, x1 e x2, dentro de uma tupla. E aí eu posso pegar essa tupla, em vez de salvar ela numa variável só, eu posso querer separar ela em x1 e x2. E aí o Python permite, né, eu botar x1, x2 e aí pegar o valor dessa tupla. Isso é chamado de desconstrução de tupla, você pode fazer independente do tamanho da sua tupla. Pode deixar sobrando alguns valores da tupla também, eles vão ser descartados. E uma outra coisa que pode fazer também é pegar uma tupla e utilizar ela para preencher os parâmetros de uma função, que é com esse asterisco, como eu botei ali. Eu peguei a tupla 2, 3, menos 5 e usei ela para preencher os parâmetros da minha função Bhaskara, que seria a mesma coisa que digitar 2,3, menos 5, mas eu quis fazer só para demonstrar, né, a funcionalidade da linguagem. Outra forma é você colocar de passar parâmetros, é você colocar os nomes dos parâmetros e um igual e o valor, e aí você não precisa respeitar a ordem se você fizer assim. Python tem função main, que nem o C, só que o main não é obrigatório no Python, porém ele é interessante para organizar seu código, porque quando um módulo é importado, tudo que está dentro daquele código que não estiver dentro de funções será executado. Então, criar uma função main garante que aquele código que está ali dentro só vai ser executado se realmente for o módulo principal, né? Se você realmente quiser executar main. O pass é um comando que não faz nada, né? Mas às vezes você quer, por exemplo, você cria uma função e não escreveu ela ainda, enquanto você não escreve, você põe um pass lá dentro, só para não quebrar a indentação e não ficar o editor não ficar reclamando. E às vezes é útil, né? Não faz nada. Como um bônus aqui eu trouxe como é que faz POO, né? Não é mais o Python básico, mas enfim, como é que faz POO em Python. Você cria uma classe com a palavra class e você herda outra classe com o nome entre parênteses. A palavra self aqui, ela tem a mesma função do this no Java, né? É uma referência ao objeto, e a palavra cls é uma referência à classe. Os atributos criados com self ponto são do objeto, e os que você não botar isso são da classe. O método de instância, ele tem self como primeiro argumento obrigatoriamente, e os de classe tem cls como primeiro argumento obrigatoriamente. Class method é um decorador para dizer que aquele método é um método de classe. Static method é um decorador para dizer que aquele método é um método estático, né? O método estático no Python é um método que não depende nem dos dados da instância, nem dos dados da classe. Init é o construtor. E no Python não se usa new para criar objeto, não precisa. E na hora de chamar a função de instância ou de classe, o self e o cls eles são implícitos, né? Eu não preciso passar, porque o Python já vai fazer para mim, né, que o nome da classe que eu botei ou o objeto que eu botei antes do ponto, ele já vai saber qual é a classe ou qual é o objeto. Eu não preciso passar, como está ali no exemplo. E um bônus, ainda mais bônus, né, que é ainda menos básico, eu trouxe um pouquinho de algumas funcionalidades de programação funcional do Python. Né? Python tem expressão lambda, que é uma outra forma de escrever uma função. Você bota lambda, a lista de parâmetros, 2 pontos e o que você quer que retorne. Python tem compreensão de lista, que é uma forma de você criar ou preencher uma lista, né? Criar uma lista preenchida. Por exemplo, aqui nesse caso, ele vai fazer 2 elevado a x para todos os x que estão em range 8, né? Então ele vai criar uma lista para mim com 2 elevado a x de 0 até 7, cada um no seu lugar. Gerador, você pega uma função e no lugar de botar return, você bota yield, e aí em vez de essa função... por exemplo, retornar um monte de coisa, tipo uma lista inteira já pronta, grande, ela vai te retornar uma coisa de cada vez, né, e o programador vai poder solicitar uma coisa de cada vez. E aí isso pode ser mais eficiente, porque às vezes você não vai usar aquela lista inteira. A expressão de gerador é a mesma coisa que fazer essa função, que cria um gerador com yield, só que usando a sintaxe da compreensão de lista. Né, em vez de gerar uma lista, ele vai gerar um gerador que fornece os valores que estariam nessa lista se ela fosse uma lista. Isso é mais eficiente quando você não quer preencher aquilo tudo. Né? O map, né, que é um mapa, ele vai passar numa lista, né, numa coleção de valores, e vai mapear todos os valores através de uma função. Então, por exemplo, se a função é round, que é arredondar, ele vai pegar toda essa lista de números quebrados e arredondar todos eles, e o resultado vai ser uma lista de números inteiros arredondados. O filter, né, que é um filtro, ele vai passar numa lista, verificar uma condição e ele vai deixar somente quem satisfaz a condição. Então aqui eu coloquei a condição de ser ímpar, então ele vai passar nessa lista e vai deixar só quem é ímpar. Quem é par vai sair da lista e vai ser descartado.
A redução, né, que é o reduce, ele pega uma lista e produz um valor só. Nesse caso aqui, eu programei para fazer um somatório. Então ele vai passar nessa lista, somar todos os valores e retornar um valor só, que é a soma de todos eles. E por enquanto é isso, né, de Python. Acho que já dá para começar a programar. Vamos seguir. Falando um pouco sobre frameworks, eles podem ser vistos como uma caixa de ferramentas. A ideia é tornar o desenvolvimento mais simples e mais rápido. Então, um framework é uma coleção de bibliotecas e módulos que contém toda a base que vai ser usada como fundação do projeto. A ideia é fazer com que o desenvolvedor não tenha que se preocupar com fazer muitas coisas em baixo nível. Gerenciamento de protocolos, sockets e threads, por exemplo, são todas coisas que o framework facilita na vida do desenvolvedor. Existem frameworks para os mais diversos tipos de aplicações, desde web, mobile, inteligência artificial e análise de dados. Assim, é fácil ver qual a utilidade de usar um framework na aplicação web. A ideia é simples, o desenvolvedor não vai ter que reinventar a roda. Ao invés disso, vai poder gastar tempo nos detalhes específicos de cada aplicação. Parando para comparar qualquer aplicação web genérica, a gente pode ver que tem muitas funções dela que são repetidas. Desde autenticação de usuário, conexão com um banco de dados, renderização de páginas, são todos exemplos de coisas que são genéricas e são bastante utilizadas em aplicações web. Então, ao invés de refazer essas coisas para cada aplicação nova, é mais fácil já ter isso tudo pré-pronto e otimizado, e com isso se preocupar mais com a aplicação e não com a tecnologia. E por isso, além de fornecer bibliotecas que facilitam a vida do desenvolvedor, deixar o código mais organizado e com isso deixar a aplicação mais escalável e mais fácil de dar manutenção, também promovem a reutilização de código. E aí todas essas coisas levam à maior vantagem do framework, que é reduzir o tempo e energia gasto no desenvolvimento de uma aplicação, já que o desenvolvedor vai estar focado na aplicação desde o início, sem ter que se preocupar com todos os detalhes menores, de baixo nível, para fazer a aplicação funcionar. Com tudo isso, vale dizer que apesar de ter alguns frameworks que são mais rígidos com sua estrutura, também existem frameworks muito flexíveis e altamente customizáveis. No longo prazo, um framework é uma boa ferramenta para garantir a longevidade das aplicações web. Se um time de desenvolvedores trabalha da forma que eles quiserem, sem organização, provavelmente só aquele time de desenvolvedores vai ser capaz de dar suporte à aplicação. Por outro lado, o uso de um framework faz com que a aplicação seja feita de forma estruturada e organizada. E como a ideia é que o desenvolvimento esteja focado na regra de negócio ao invés de coisas mais simples, a consequência disso é que a aplicação vai estar feita de uma forma mais simples da manutenção, garantindo a qualidade, manutenção e escalabilidade daquela aplicação. O Python progrediu desde as chamadas aplicações de linha de comando, e aí a progressão natural depois disso seria para aplicações de desktop, e hoje o que é mais comum que são aplicações web. Os frameworks de Python para web são usados no back-end, no lado do servidor. E aí eles lidam com rotas, requisições HTTP, acesso ao banco de dados e segurança, por exemplo. Dentre os atuais, Flask e Django são os mais populares. O Flask é considerado um micro-framework. A ideia por trás disso é que ele contém apenas o básico para construir uma aplicação. E aí o desenvolvedor pode ter total flexibilidade e controle sobre o que ele vai usar. Então ele tem um núcleo simples, mas altamente expandível. Por exemplo, por padrão, o Flask não tem uma camada de abstração de banco de dados, nem validação de dados, validação de formulários, autenticação de usuário, e essas coisas que são muito comuns em vários frameworks. A vantagem disso é que é muito simples de ser utilizado, e o que for necessário pode ser acrescentado através de extensões. Netflix, LinkedIn e Uber são exemplos de grandes empresas que usam Flask. Bom, agora que a gente falou um pouco sobre frameworks, né, frameworks para web, né, vamos falar agora sobre o Django, né, que é o principal desse workshop. Certo? Mas antes da gente abordar alguns aspectos técnicos, vamos fazer uma breve introdução sobre o Django, né, sobre sua arquitetura, sobre alguns atributos de qualidade. Tá? Então uma frase que a gente trouxe é essa daí, né? Então, o Django ele é um framework web para perfeccionistas com prazo. Então, quando vocês forem utilizar o Django, vocês vão perceber que essa frase ela é bem verdadeira. É uma frase bem interessante, bem bacana, que a gente encontrou, inclusive na página oficial do Django, né? Quem quiser acessar, ela vai estar aí nas referências do workshop. Certo? Então bora lá. O Django está no panteão dos frameworks do mercado de desenvolvimento web atual. Tá? Grande parte desse sucesso se dá por utilizar uma linguagem tão sofisticada e versátil quanto o Python, certo? E que possui um amplo leque de recursos. Bom, ele é um framework web de alto nível, certo? Então isso quer dizer que ele vai cuidar de grande parte dos problemas de desenvolvimento web, como protocolos, sockets e entre outros
recursos que a gente tem que lidar quando a gente está falando de web, certo? Então ele permite que você se concentre em escrever seu sistema sem precisar reinventar a roda, né? Sem precisar reproduzir soluções já conhecidas para problemas que também já são conhecidos, certo? Além disso, ele também utiliza o princípio DRY, né? Ou Don't Repeat Yourself, não se repita, onde o desenvolvedor ele aproveita o máximo do código já feito, né? Evitando ter que se repetir frequentemente, né? Isso é muito comum quando a gente está falando de desenvolvimento de software no geral, certo? Então a gente tem um framework full stack, né? Que ele vai lidar tanto com a parte do servidor, né? Criando suas regras de negócio, quanto com o cliente usando seus templates, beleza? E outro aspecto importante é que o Django ele é altamente modular, isso graças à sua arquitetura, né? A arquitetura MVT, que ela opera em 3 camadas conectadas entre si, né? E que vão desempenhar papéis para que sua aplicação funcione, tá? E essas camadas elas são a camada de modelo, né? Model, que é a camada lógica, né? É a lógica para estruturar os dados, certo? A camada view, né? Visões, que vai ser a camada que vai formatar os dados que vão ser exibidos, né? E a camada de template, né? Que é a parte visual, que vai mostrar esses dados, certo? Então vocês podem estar lembrando também de outro estilo arquitetural muito conhecido, que é o MVC, de fato, né? O MVT ele é uma variação desse estilo arquitetural e é um estilo arquitetural muito utilizado no desenvolvimento de software, né, no mercado, certo? Bom, então, quando você escolhe o Django, né, existem algumas vantagens que a gente acrescenta ao nosso projeto, né, que são os atributos de qualidade, certo? Então, o primeiro que a gente trouxe é a velocidade, né? O Django ele é muito rápido, tá? Então, por quê? Né? O Django ele foi feito para você criar aplicações o mais rápido possível, certo? Diminuindo consideravelmente o ciclo de vida de uma aplicação. A gente pode ir do conceito até a entrega o mais rápido possível, certo? Outro aspecto importante e bem interessante é o aspecto de segurança, né? Porque ele ajuda os desenvolvedores a evitar alguns erros de segurança muito comuns, né? Então, fornecendo um framework que ele foi desenhado para fazer as coisas certas, certo? De modo a proteger o website, né, o seu projeto, automaticamente. Então, por exemplo, ele fornece uma maneira segura de você gerenciar as contas dos usuários e senhas, né, evitando alguns erros comuns, como colocar informação da sessão em cookies, né, onde eles ficam vulneráveis, ou então armazenar as senhas de forma direta, ao invés de gerar um hash para essas senhas, enfim, entre outras medidas de segurança que ele aplica automaticamente, né, no seu projeto, tá? E outro atributo que a gente trouxe é o de escalabilidade, tá? Então o Django ele utiliza uma arquitetura baseada em componentes share nothing, né, não compartilham nada ou não dividem nada, certo? Em que cada parte, né, da sua arquitetura ela vai ser independente das outras, né? Então elas podem ser substituídas ou mudadas conforme a necessidade, certo? E ter uma separação clara entre essas partes diferentes significa que você pode escalar um tráfego aumentado, né? Quando você adiciona um hardware em qualquer nível, né? Então você pode aumentar os servidores de cache, servidores de banco, servidores de aplicação, enfim, você pode escalar, né, esse hardware conforme a sua necessidade. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque conforme conforme o seu projeto ele vai evoluindo, novas necessidades vão surgindo. Então, conforme o seu sistema ele vai ficando mais sofisticado, né, mais robusto ele vai precisar, ou mais robusta sua infraestrutura vai precisar ser, certo? Então isso é um aspecto muito importante, certo? E que ele está presente no nosso framework, beleza? Bom, mas vamos lá. Para a gente começar a utilizar o Django, a gente só precisa de uma coisa, que é Python, tá? É meio poético, tá? Não é só o Python, tá? Mas basicamente com o Python instalado você já consegue dar início à instalação do seu Django, tá? E então é altamente recomendável que você, além do Python, tá? Além do Python, é altamente recomendável, né, realizar essa instalação em um ambiente virtual, tá? Do seu gosto. Então, por preferência, a gente vai utilizar o ambiente virtual do Python, né, o venv, que a gente viu aqui anteriormente, tá? Então, para começar, tá? O nosso ambiente virtual configurado, criado, nosso diretório, tá? Então, um ambiente limpo para a gente trabalhar. A gente vai usar o nosso comando de instalação de pacotes, que é o pip, tá? Que também a gente viu anteriormente, certo? Então, lá em nosso ambiente virtual, tá? No nosso terminal, beleza? A gente vai dar o comando
e install Django, certo? Então agora, instalamos um Django. Quando vocês derem esse comando, o Django ele vai ser instalado, beleza? Vai aparecer um log com algumas mensagens e você vai instalar o Django. Agora com o Django instalado no nosso ambiente, a gente pode utilizar a palavra reservada do Django, né, a Django admin, para criar um projeto, certo? Então a gente vai usar o código Django admin, que é a palavra reservada, start project, que também é uma palavra reservada do Django admin, e o nome do nosso projeto, que a gente pode utilizar como projeto Django, certo? Bom, e quando vocês derem esse comando Django admin, tá, a gente vai ter criado o nosso projeto, certo? E nesse projeto vão estar alguns arquivos, como o arquivo config e o arquivo manage, tá? E o que são esses arquivos? Tá? Existem outros também, mas os principais vão ser esses dois, certo? Então, o arquivo de config, né, o arquivo de configuração, vai ser onde a gente pode acessar as diversas configurações do nosso projeto, né, como apps instalados, debug, banco de dados, entre outras funcionalidades que você pode configurar no seu projeto, tá? Além disso, a gente também tem o nosso arquivo de gerenciamento do Django, tá? O manage.py, né? Que ele possui diversos comandos, né? Diversos métodos que vão ser fundamentais para o funcionamento do nosso sistema, tá? Então, para saber se o nosso sistema ele foi instalado corretamente, a gente precisa usar esse seguinte comando aí, que vai rodar o nosso servidor de teste. E aí, a gente vai utilizar o nosso arquivo de utilidade para poder usar alguns métodos do Django para poder rodar esse servidor de teste. Como é que a gente faz isso? A gente usa o comando Python, porque o manage é um arquivo Python. Tá? Então, Python, manage.py e o método run server. Beleza? E quando fizermos isso, né, vai aparecer um log e dizer que o nosso servidor está pronto, né, nossa aplicação está pronta. Então ele vai dar um endereço para você acessar. Tá? Então você pode abrir o seu servidor, tá? O seu browser. Tá? Lá no seu browser, na URL, você vai digitar localhost na porta 8000. Isso é um padrão do Django. Tá? Quando você acessar localhost na porta 8000, você vai se deparar com essa tela aí, né, que é a tela de confirmação do Django. Né, ele tem lá a mensagem de instalação feita com sucesso, tá, parabéns. Né, e como a gente não tem nenhuma URL configurada, a gente não tem nada configurado, né, só o esqueleto do projeto, ele não tem nada para mostrar de fato, e ele mostra, né, essa tela aí para confirmar que está tudo ok. Tá? E pronto, com isso a gente criou a estrutura básica do nosso projeto. Beleza? Então, se a gente abrir, né, esse projeto, né, esse diretório, em um editor de texto, um editor de código, tá? Ele vai ser basicamente assim, tá? Ele vai ter basicamente essa estrutura. Então a gente tem lá o nome do nosso projeto, que tá como simple mock, aí, tá? Então a gente tem aqui, né, o nosso arquivo de configuração, ou settings.py, certo? Onde a gente vai poder fazer aquelas configurações que eu falei anteriormente, de banco de dados, apps instalados, enfim, entre outros. E a gente tem também o nosso arquivo de utilidades, o manage.py, que vai ter alguns métodos para a gente poder usar algumas funcionalidades do Django, como a gente utilizou anteriormente no run server. Beleza? Ok. Bom, agora que a gente tem a nossa estrutura básica criada, né, vamos adentrar no conceito de aplicações. Tá? Então, os projetos Django eles vão abrigar uma ou mais aplicações. Tá? E o que são essas aplicações? Né? Essas aplicações, basicamente, elas são funcionalidades do seu projeto. Tá? Então, cada aplicação ela vai ser responsável por uma funcionalidade diferente. Beleza? Então, para a gente criar uma aplicação, né, a gente vai usar o comando Python manage.py, né, nosso arquivo de utilidades, e a palavra reservada, nosso método startApp. Tá? E a gente vai dar um nome para essa aplicação. Tá? Nesse caso, vai ser aí meu app. Tá? Então, quando a gente der o comando, vocês podem perceber que existe agora um diretório na raiz do projeto com o nome que a gente deu à nossa aplicação. Tá? E esse diretório ele vai representar a nossa aplicação, certo? Com as funcionalidades que a gente quiser, certo? Então, dentro desse diretório, a gente vai ter uma arquitetura, né, uma estrutura mais ou menos como essa daí, tá? Onde a gente tem alguns arquivos com o models.py, tá? Que ele vai conter as informações sobre os dados do nosso projeto, certo? A gente tem as views.py, né? Que recebe as requisições web e responde. Tá?
responsável por decidir quais dados vão ser exibidos, certo? A gente tem o templates.py, né, que são os geradores de HTML, que vão ser responsáveis por decidir como os dados vão ser exibidos. A gente tem as URLs, né, que vai mapear os endereços web para as diferentes views, certo? Além disso, a gente tem mais dois arquivos importantes, que são o apps.py, né, que vai ser o arquivo de configuração do seu app, certo? Da sua aplicação. E o arquivo admin.py, que vai ser referente ao modelo administrador, tá? Que vem como padrão do Django, certo? Então agora a gente tem a nossa estrutura, tá? Básica da nossa aplicação. A gente tem uma estrutura do Django e a gente tem uma estrutura de aplicação, certo? Preparada para a gente receber os nossos códigos, tá? Preparada para a gente definir nosso modelo, nossas views, nossos templates, tá? Então, no nosso editor de código vai estar algo como isso aqui, tá? Então a gente tem lá um diretório com o nome da aplicação que a gente quer, tá? E dentro dele, nossos arquivos que mencionamos anteriormente, tá? Nossos modelos, as nossas views, né? Nossos apps, né? Admin, certo? Então, a gente tem ali toda uma estrutura, tá? Toda uma estrutura que a gente vai poder configurar para poder dar início no nosso projeto, beleza? Então, a partir de agora, vamos dar sequência com o João, que ele vai trazer alguns exemplos de como a gente vai povoar cada uma dessas camadas, beleza? Vamos agora ver alguns exemplos de código usando o Django. Aqui a gente tem uma view básica que faz os imports, cria uma variável, puxa um objeto e carrega um template HTML que vamos mostrar a seguir, criando também um contexto usando a variável. E, por fim, mandando a resposta HTTP, com o conteúdo utilizado, né? Aqui a gente tem um template, mostrado no slide anterior também. Ele fica na pasta templates do nosso aplicativo e ele usa a linguagem Jinja, que é uma mistura de... A gente pode introduzir código lógico Python nos nossos arquivos HTML. E podemos ver aqui que a gente está dando um if, um condicional, mas temos também os elementos HTML como uma lista aqui, que os itens dela são criados a partir de um for. Rodando o código Python, temos o else, o if, e os templates, isso aqui é só um recorte, né? Os templates geralmente a gente define como um código HTML completo, né? Com cabeçalho e tudo mais. Criada a nossa view e nosso template, a gente tem que direcionar ela através de uma URL. Então, a gente vai no arquivo de URLs do nosso aplicativo e insere lá um endereço URL para a nossa view index, né? Criada anteriormente. E então, a gente pega esse arquivo de URLs e insere ele no arquivo de URLs do projeto completo, né, no projeto superior. Aqui a gente já tinha essa URL do admin e inseriu a URL do meu aplicativo, de forma que ele carrega todas as URLs do aplicativo. E temos também os modelos, onde a gente define as nossas estruturas de dados, né, com os atributos, cada uma, no caso aqui uma question e uma choice, cada uma com seus atributos. Nos arquivos de configuração do projeto, a gente define as databases que estão sendo utilizadas. Por padrão, se utiliza o SQLite, e já vem incluso, né, no Django. A gente pode definir o nosso fuso horário nesse arquivo de configuração também. E listar nele os aplicativos utilizados pelo projeto. Aqui a gente inseriu o meu aplicativo, né, criado anteriormente, e aqui temos os utilizados por padrão já. Para rodar o nosso arquivo Django, a gente dá o migrate, que vai carregar os nossos modelos e nossa database. E feito isso, podemos dar então o run server para rodar o nosso servidor.
E vamos falar agora sobre a atividade proposta, né? Criamos um arquivo nfiddle, tal qual algumas outras equipes criaram também. Ele vai hospedar um projeto Django nesse endereço e vai rodar completamente web. Eu posso até mostrar aqui. Aqui está todo o nosso projeto, nossas pastas, o main site, que é a pasta do projeto, e o polls, que é a pasta do nosso aplicativo polls, de questionários, né? E a gente tem aqui um console, ele está rodando já o nosso aplicativo, e podemos ter uma visualização reduzida assim dele aqui, mas se quisermos ver por tela inteira, é só clicar aqui nesse link, nesse botão, que ele vai carregar o nosso aplicativo em outra aba. Retornando aqui para a apresentação, a primeira coisa que a equipe deve fazer para responder à atividade é primeiro criar um fork do projeto, senão eles vão estar modificando o projeto original. Ele é só pressionar esse botão e vai ser criada uma cópia do projeto na conta do membro da equipe. E feito esse fork, a equipe fica livre para fazer qualquer modificação que quiser. Aqui mostrando como é a página principal do nosso projeto. E o objetivo dele, da atividade, vai ser inserir um botão de retorno. Ele não está presente, esse botão cinza, no projeto. E ao clicar nele, ele vai retornar a nossa página principal. Esse botão deve ser inserido nas duas telas do questionário. Eu vou mostrar agora. Quando você clica para responder um questionário, ele te leva à tela do questionário em si, você seleciona a alternativa e submete. E aqui ele mostra a tela de resultados. O botão de retorno é para ser inserido tanto aqui na tela de resultados, quanto na tela dos detalhes, essa aqui, a tela dos detalhes da pergunta, né? Então, são dois botões que vão ser inseridos aqui e na próxima tela. A dica que a gente dá é que esses botões podem ser inseridos modificando somente os templates do projeto. E não há necessidade de se mexer em nenhum outro arquivo, né, outra estrutura do projeto, além dos templates. Terminada a atividade, é só enviar o link do fork criado para os e-mails dos componentes, que estão aqui no slide de contatos. Podem enviar para todos os nossos 6 e-mails. Aqui estão nossas referências. Agradecemos e desejamos boa noite a todos.